Eu ministrei uma palavra, domingo passado foi Dia dos Pais. Quem estava aqui domingo passado? Levanta a sua mão, aleluia, ótimo. Se você talvez não ouviu essa mensagem, eu aconselho você a ouvir essa mensagem domingo passado. Porque domingo passado, como foi o Dia dos Pais, eu senti no meu coração de trazer uma palavra que fala da vontade, do desejo do coração do Pai. Porque todo pai, eu disse domingo passado, ele tem sonhos, ele tem desejos, ele tem alvo. Mas domingo passado eu falei sobre o desejo do coração do Pai verdadeiro, do nosso Pai, a qual o apóstolo Paulo, ele vai escrever a sua carta, ele diz: eu me coloco de joelho diante do Pai, diante do Pai. E ele fala assim: a qual toma o nome de toda a família. Nós temos um Pai. Nós pertencemos a uma família. E isso tem a ver com o propósito eterno. Domingo passado eu falei o propósito eterno de Pai, o amor do Pai, o desejo do Pai, que antes da fundação do mundo, antes da criação, antes de toda e qualquer coisa existir, havia um Pai, havia um Filho, havia o Espírito Santo, e eles tinham um estilo de vida, eles viviam em plena harmonia, eles viviam em comunhão, eles viviam em unidade, e eles amavam tanto esse estilo de vida, que eles decidiram compartilhar essa vida. Eles decidiram compartilhar da própria vida que eles viviam. E é tão maravilhoso, porque o desejo de Deus, o desejo do Pai, vamos falar assim, o desejo do nosso Pai era ter uma família, era ter uma casa, uma habitação, ter um corpo onde ele pudesse habitar e aonde ele pudesse encher todas as pessoas, todos os lugares de Cristo, encher todas as coisas de Cristo. A Bíblia diz que em Cristo foram convergidas todas as coisas. Em Cristo existe paz, em Cristo existe união, em Cristo existe alegria, em Cristo existe salvação. E é interessante que o propósito eterno é aquilo que havia antes da criação de qualquer coisa. Diga: propósito eterno. É muito mais além, diga, do que essa terra quando foi criada. O propósito eterno nasce num coração de um Deus que é eterno, de um Pai que desejou algo, e Ele compartilha isso. E eu falei também domingo passado, eu estou dando somente alguns relances da palavra, e eu falei também que o propósito eterno nunca foi a salvação, porque a salvação, ela foi apenas um conserto de rota para que pudéssemos viver o propósito eterno, porque o pecado não aconteceu na eternidade, no tempo, não, houve um tempo que aconteceu, porque a eternidade é mais do que dias, muitos dias. A eternidade é o estilo de vida que Deus vive. Mas é interessante que quando o homem pecou, o propósito eterno de Deus foi adiado. O propósito de Deus nunca mudou. O propósito de Deus nunca vai mudar. Talvez você está na igreja e você às vezes pode fazer muitas coisas, mas a pergunta não é aquilo que fazemos. A pergunta é: será que nós estamos cooperando com o propósito, com a vontade do coração do Pai? Será que nós estamos vivendo? Porque eu vou falar uma coisa: nem toda igreja ela vive o propósito eterno de Deus. Não é porque ela é uma igreja, porque você precisa entender aquilo que está no coração de Deus. Você precisa entender o desejo do coração do Pai, para que você possa viver o coração do Pai. Então quando veio a queda, é tão interessante, quando veio a queda, não mudou, não alterou o propósito eterno, mudou o homem. Quando o homem cai, a primeira coisa que entra no coração do homem depois da queda foi o egoísmo. Eu não sei se você lembra quando Adão e Eva, depois de terem comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus disse: não coma, porque o dia que você comer, você morre. A primeira coisa que houve uma divisão, houve uma separação. É interessante que quando Deus chega para falar com o homem, e Deus pergunta ao homem, o homem já vai dizer: foi a mulher. Olha só,
Foi a mulher. Não havia divisão no jardim. Não havia um apontando o dedo para o outro e condenando o outro. Não havia. O jardim era um lugar perfeito, era um lugar da unidade, era um lugar onde representava o estilo de vida que Deus vivia, um lugar de comunhão, era um lugar de desfrute. E isso é o desejo do Pai, um lugar de comunhão, um lugar de desfrute, um lugar de viver em família. O jardim era perfeito até que o pecado entrou. E quando o pecado entrou, entrou o egoísmo, entrou a independência, entrou a divisão, entrou a competição, entrou porque Adão e Eva pecaram. E agora o homem que foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus, ele perde a imagem, a semelhança de Deus. E quando o homem cria, e quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que segundo a sua imagem, o criou, imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que Deus deu autoridade ao homem, Deus deu poder ao homem, Deus deu governo ao homem para governar sobre todas as coisas. Eu quero falar para você, a autoridade que nós recebemos está na imagem a qual nós refletimos. Porque quando o homem perde a imagem, o homem perde o governo, o homem perde a autoridade. Quando ele representava o estilo de vida que Deus vivia, quando ele representava quem Deus era, através da união, através da comunhão, através de estar juntos em concordância, eles podiam governar sobre a terra, eles podiam subjugar todas as coisas, todos os animais respeitavam, todos os animais olhavam e viam a glória, e viam a roupagem da imagem de Deus. Quando olhavam para Adão, quando olhavam para Eva, eles viam o Criador, eles viam aquele que havia criado, porque o homem foi criado à imagem e à semelhança. Mas o pecado, ao entrar, ele veio e deturbou a imagem. Mas eu vou falar para você, a cruz não veio na eternidade passada. A cruz, ela veio quando o homem cai. A cruz é o quê? A cruz veio para restaurar e levar o homem ao propósito. A salvação, eu disse na semana passada, ela não é o destino final. A salvação, ela é uma porta de entrada para que eu e você possamos viver o propósito eterno de Deus. Deus não está tentando melhorar Adão. Deus crucificou Adão naquela cruz. Deus matou uma natureza. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Adão ficou morto naquela cruz. A cruz, ela mata essa natureza do egoísmo, essa natureza de viver uma vida individualista, de viver na independência. Tudo que fica na cruz precisa morrer, porque se não fica na cruz não tem como ter vida, porque só existe vida a partir da morte, e a morte é a morte do homem natural, do homem caído, da carnalidade, a qual Paulo vai tratar de uma igreja logo à frente que eu vou falar. Mas Romanos, capítulo 8, versículo 29 diz: porque os que de antemão o conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Diga para a pessoa do lado, diga: o propósito de Deus é você ser a imagem do seu Filho. Aleluia. Que você venha representar bem o seu Pai, porque quando você tem a imagem do Pai, você representa bem Ele. Aleluia, glória a Deus. Mas hoje, nessa manhã, eu quero entrar e eu quero ler agora, eu vou começar a ministração. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 13. Eu quero falar sobre a forma que representa a imagem de Deus aqui na terra. Como nós, igreja, podemos viver essa imagem? Como nós vamos ser participante agora daquilo que Deus está fazendo aqui na terra, que Deus está edificando a sua igreja? Eu quero ler aqui 1 Coríntios 1, 10 e 13. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental
e no mesmo parecer. Deixa eu orar com você aqui. Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado por essa manhã tão linda, Pai. Por essa igreja que expressa Cristo. Pela noiva do Cordeiro, Pai querido, eu quero te agradecer pelos filhos que chegaram a essa casa. Filhos, Pai querido, que são a imagem e a semelhança de Deus. Filhos a qual, Pai querido, o primogênito Cristo veio nos ensinar a imagem do Deus invisível, veio revelar Deus Pai aqui na terra. Pai querido, eu quero declarar, Pai, que nessa manhã os nossos olhos espirituais venham se abrir. Pai, eu quero declarar que nessa manhã, Pai querido, toda a mente seja levado cativa a Cristo agora. Eu quero declarar, Pai querido, que os corações venham ser iluminados para ver as realidades, para que possamos entender que o Pai tem um desejo, que o propósito eterno, Deus de poder, Ele está hoje aqui sendo revelado através dessa igreja, através das igrejas que se reúnem, Pai, por todos os cantos. Eu quero declarar, Pai querido, que essa igreja é a igreja que expressa o Cordeiro, que expressa o Filho, que expressa o Pai, que expressa o Espírito Santo. Por quê? Porque é uma igreja que vive em unidade, é uma igreja que vive em amor, é uma igreja que entendeu, Pai querido, qual é o desejo do Pai, qual é a vontade do Pai. Pai querido, nessa manhã, leva-nos mais profundo nesse lugar de revelação. Pai, existe uma mesa espiritual aqui, Pai, preparada. Existe um banquete, e eu quero declarar nessa manhã que haja fome, que os que chegaram aqui, Pai, estejam dispostos a se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Cristo sendo compartilhado, Cristo sendo revelado. Que nós viemos, Pai querido, não se conformar com esse mundo, mas como diz a Tua palavra, ser transformado pela renovação da nossa mente, para que possamos entender a Sua vontade, Pai. Abra os nossos olhos para ver as realidades de Cristo, para ser a expressão de Cristo aqui na terra, Pai. Te damos toda a honra e toda a glória, no nome precioso de Jesus. Amém, glória a Deus. Domingo passado eu falei também sobre essa carta, quando Paulo está escrevendo a essa igreja ao Corinto. E é interessante que Paulo ele vai tratar algo que está acontecendo nessa igreja. Mas é interessante que Paulo, quando vai tratar, existem muitas coisas para serem tratadas nessa igreja. Você vai ver que depois do capítulo 1, os outros capítulos, Paulo vai continuar escrevendo e tratando assuntos diferentes. Mas o que me chama a atenção é que a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai tratar não foi uma questão doutrinária, não foi uma questão de casamento, não foi uma questão de dons, até porque essa igreja, ela tinha muitos dons espirituais. É uma igreja que se movia no Espírito, é uma igreja que se movia através dos dons do Espírito. Paulo não tratou da comida que era consagrada, se devemos comer ou se não devemos comer ídolos. Ele vai tratar depois. A primeira coisa que Paulo vai tratar nessa igreja, Paulo tratou primeiro sobre a divisão. Por quê? Porque todas as outras coisas, todos os outros problemas são uma consequência quando a igreja começa a entrar em lugar de divisão. Uma casa, uma igreja dividida não pode avançar. Eu louvo a Deus pela vida dos líderes, eu louvo a Deus pela essa casa, porque nós não somos uma casa dividida, nós somos uma casa unida. Mas isso aqui talvez é para você hoje uma vacina para você, porque o inimigo ele pode tentar se infiltrar dentro, no meio da casa, para trazer divisão, porque quando a divisão entra, ela paralisa a obra de Deus. A estratégia do inimigo não mudou, foi a mesma no jardim. Quando ele entra no jardim, ele consegue colocar inimizade entre o homem e a mulher, e entre Deus. Ele consegue plantar uma semente de divisão. Ele começa agora a ter visões diferentes, a ter pensamentos diferentes. O homem e a mulher pensavam da mesma coisa, o homem e a mulher eles tinham ideais igual. O homem e a mulher foram criados por Deus para viver um estilo de vida representando quem Deus é. Mas quando o inimigo entrou dentro da casa, daquele jardim, o inimigo colocou a divisão, e essa divisão trouxe um afastamento do propósito eterno de Deus, até que Cristo veio trazer de novo o propósito eterno. Mas o interessante é que nós temos que cuidar do ambiente a qual nós vivemos. Diga: toda casa, ela deve ser guardada. Você deve preservar o ambiente da sua casa.
Você deve guardar a unidade da sua casa. E não é você que guarda, é o Espírito Santo. Mas para isso, você tem que estar sensível ao Espírito Santo. Senão vai ter muitas vozes, senão vai ter muitas direções, senão vai ter muitas pessoas falando. Mas homens e mulheres, quando estão conectados ao Espírito Santo, eles deixam de falar por si, eles deixam de pensar por si, eles falam da parte de Deus. E nós não fomos chamados para falar de nós mesmos, nós fomos chamados para falar da parte de Deus. Porque quando nós falamos da parte de Deus, há edificação. Quando nós falamos da parte de Deus, há crescimento. Quando nós falamos da parte de Deus, não há mais separação, mas há uma unidade no Espírito. Porque o Espírito Santo é aquele que traz esse arranjo de toda a unidade do corpo. Glória a Deus. O homem sem a imagem, ele perde a autoridade. É interessante que tudo que devemos guardar, irmão, tudo que nós devemos guardar, o mais importante é a unidade do corpo. Diga a unidade do corpo. Diga para esse irmão do lado: irmãos, nós somos um em Cristo. Diga para esse irmão do lado, diga: irmão, nós somos um em Cristo, irmão. Isso é importante. O mais importante é nós guardarmos esse ambiente. Tudo que o inimigo tenta fazer é trazer essa semente no nosso meio, mas nós vamos permanecer unidos. Porque ninguém pode parar um povo unido. Esse ano é o ano de multiplicação, e nós estamos unidos nessa palavra. Nós vamos crescer nessa palavra. Sabe por quê? Porque quando nós acreditamos naquilo que o Senhor já liberou, e quando nós nos unimos a essa palavra, mas muitas das vezes o inimigo vai falar: olha a tua vida, olha as coisas que estão acontecendo, isso não vai acontecer. E o inimigo quer que você se divorcie dessa palavra. O inimigo não quer que você creia como corpo. Às vezes você vê o irmão, até fala: meu Deus, aquele irmão está indo tão bem, as coisas estão acontecendo, mas na minha vida não está acontecendo. Mas eu quero falar para você: você não foi chamado para viver daquilo que você vê, você foi chamado para viver por fé aquilo que você acredita. É por isso que o justo viverá pela fé. Você não retrocede, porque a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedemos, nós somos daqueles que avançamos. Nós temos uma palavra, a palavra foi liberada. Abraça essa palavra, viva essa palavra, porque isso também é unidade. Eu tenho uma palavra, não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu estou passando, Deus vai cumprir. Por quê? Porque nós estamos unidos e Ele é fiel. E quando há unidade, há um mover de Deus. Eu tenho certeza que esse próximo semestre vai haver um grande mover de Deus dentro das células, dentro das casas, das famílias. Você vai crescer, você vai multiplicar em todas as áreas da sua vida, porque foi a vontade e o desejo de Deus. Crescer e multiplicar. Em tudo você vai ver as mãos de Deus, em tudo. Mas o diabo tenta roubar a sua fé. O diabo tenta roubar as suas expectativas, a sua esperança. Mas se a tua esperança está posto no autor e consumador da fé, é nele que você vai permanecer. Quando o barco começar a balançar, quando as ondas começarem a vir, você vai pular e vai andar sobre as águas, porque você é aquele que olha firmemente para o autor e consumador da sua fé. A fé só existe quando olhamos para Cristo. A esperança só existe quando olhamos para Cristo. Aleluia. Então olha para Ele. Não tire os olhos dele, tire os olhos do mundo, tire os olhos da crise, tire os olhos dos rumores de guerra, tire os olhos da imigração que está aqui. Coloque os olhos em Cristo, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é que me guarda. Eu estou guardado na sombra do Onipotente, e nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Eu faço do Senhor o meu braço forte, eu faço do Senhor aquele que me guarda, aquele que me guia, porque eu confio nele. E aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças e vão subir acima da tempestade, vão voar como águias e vão ver uma visão muito mais ampla. Não vai olhar para o problema, não vai olhar para a dificuldade, mas vai olhar numa visão ampla do que Deus tem, o propósito eterno. Você não está aqui apenas para sobreviver, você está aqui para cumprir um chamado eterno, um propósito eterno de Deus. É muito mais do que a sua vida. É muito mais do que a vida, é viver os sonhos e os planos que Deus tem no coração dele. Propósito eterno. Paulo vai tratar dessa igreja, ele vai falar de 3 coisas que devemos guardar. Diga 3 coisas. Paulo vai falar, devemos falar a mesma coisa no versículo 10. Falar a mesma coisa. Fala para o irmão do lado: irmão, nós precisamos falar a mesma coisa.
Eu vou falar para você uma coisa: quando um grupo realmente está unido, quando não há voz de discordância, mas quando há um desejo, quando há uma só voz, quando há só um querer, ninguém pode parar um povo unido, irmãos. Eu quero falar, ninguém pode. O inferno tem medo, sabe do que? Não é do tanto que nós falamos em língua, não é do tanto que nós oramos, mas é do tão unido que nós estamos, porque a unidade tem a ver com o estilo de vida que Deus vive. Unidade tem a ver com o vínculo do Espírito. O Espírito é que traz a unidade no corpo. E eu quero falar para você, essa igreja é uma igreja unida, é uma igreja que vai avançar. As portas do inferno não podem prevalecer com a igreja que está unida, que entendeu quem é, que tem um propósito, que tem uma identidade, que tem um rumo. Nós não estamos aqui para ganhar coisa desse mundo, nós estamos aqui para resgatar vidas que estão nesse mundo. A preciosidade são pessoas. Nós estamos aqui para resgatar essas pedras preciosas que estão por aí. Às vezes são pedras mortas, mas Deus quer lavar essas pedras. Deus quer fazer essas pedras brilhar, e brilhar com a glória de Deus, para que a glória de Deus venha a ser resplandecida sobre a face dos filhos. Aleluia. Diga: ninguém pode parar. Quando nós nos unimos, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela perde a força quando ela se divide. Não é, às vezes você fala assim: pastor, mas eu estou aqui na igreja, às vezes não é uma separação física. Às vezes nós estamos aqui, mas é uma separação de coração. Porque nem tudo é uma questão de estarmos juntos aqui numa igreja. Às vezes você pode estar sentado aqui, você pode estar ouvindo essa palavra, mas o teu coração às vezes já não está mais aqui. O teu coração está distante. Então não tem a ver às vezes com uma questão de estar presente, mas uma questão de coração. Você sabe que o diabo, quando ele trabalha porque a divisão ela é muito sutil. Ela não começa num grupo que sai. Ela começa muitas vezes de uma voz de discordância dentro. Eu não acho que é assim, eu não penso que é assim, eu não concordo nisso. Unidade é mais do que estar junto aos domingos. É preciso haver a unidade de coração. Amós, quando ele vai falar, Amós 3:3, ele vai dizer: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Sem concordância não há avanço. Sem acordo não existe uma caminhada a qual nós vamos caminhar. Você pode estar aqui no lugar físico, mas muitas das vezes você pode estar indo para uma caminhada diferente a qual nós estamos caminhando. Existe um propósito, existe uma vontade, existe um querer. Deus estabeleceu uma vontade. Você precisa se unir a esse grupo que está aqui, lutando pela vontade de Deus, lutando para que a imagem venha a ser expressa através do corpo. Não vale a pena caminhar em direções diferentes. Vale a pena nós caminharmos naquilo que Deus está fazendo. É interessante que Deus estabelece esse mesmo princípio. E esse princípio ele funciona tanto para os dois lados. Porque em Gênesis, no capítulo de número 11, versículo 6, a Bíblia diz assim, em Gênesis 11:6 diz assim: o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Para quê? Esse povo não está na vontade de Deus. Esse povo não está cumprindo o propósito de Deus. Esse povo está querendo construir uma torre de Babel. E o que Deus vê aqui? Deus está falando que esse povo está falando a mesma coisa. Esse povo está querendo a mesma coisa, e não tem como parar eles. Sabe o que Deus teve que fazer? O próprio Deus teve que confundir a língua deles, porque senão eles iam alcançar aquilo que eles estavam no coração dele. Agora eu fico pensando, se um povo que não estava fazendo a vontade de Deus, que não estava cumprindo, se envolveram para fazer algo, imagina a igreja se une no propósito eterno daquilo que Deus está fazendo. Muito mais Deus vai fazer conosco, porque se um povo ímpio se une e a coisa acontece, imagine o povo de Deus se unindo. Eu quero falar para você, essa igreja é uma igreja unida, é uma igreja que vai vencer, é uma igreja que vai avançar. Sabe por quê? Porque nós somos aqueles que resplandecem a glória, aquele que mostra a imagem através do estilo de vida que vivemos. Se essa unidade funcionou para o mal, imagine para nós que estamos caminhando para um propósito eterno. O propósito eterno não vai acabar.
esse mundo vai passar. Nós vamos não estar aqui daqui a pouco, mas o propósito de Deus vai permanecer. Ninguém pode mudar o desejo do coração do Pai, ninguém pode. Paulo diz uma coisa, e isso é muito forte: falai todos a mesma coisa. Não pode haver entre nós irmãos que se levantam para falar diferente. É interessante que eu fico tão feliz porque eu chego nas células, irmãos. Meu Deus, e há tanta vida de Deus. Fui numa célula essa semana, tanta vida. Os irmãos unidos, os irmãos contando os testemunhos daquilo que Deus tem feito, das coisas acontecendo. Mas tudo isso é por quê? Porque entenderam que ali na célula é uma forma que nós vamos expressar na prática o estilo de vida que Deus vive. Eu já falei, a célula não é um arranjo natural de um homem natural. A célula faz parte de uma visão do propósito eterno, porque é dentro de uma casa onde se reúnem pessoas diferentes, com ideias diferentes, com pensamentos diferentes. Mas quando eles se unem para o propósito eterno, eles já não têm ideias diferentes, eles já não têm pensamento. Aí se torna um só querer, uma só vontade. Você pode ter pensamentos diferentes, você pode ter ideia diferente, mas quando nós falamos de obra de Deus e reino de Deus, nós temos que ter o mesmo pensamento. Aleluia. Ah, mas eu penso... Não. Na obra de Deus só existe um cabeça. Nós já temos uma visão estabelecida. A visão está baseada na palavra. Não existe duas vozes, não existe duas direções. Existe só uma voz, existe só uma direção. É Cristo que governa essa igreja. Nós somos apenas a expressão do corpo aqui na terra, obedecendo a voz daquele que vem. Aleluia. Você sabe que o inimigo ele usa coisas sutis? Paulo... ele vai expressar uma coisa que ele vai falar sobre a vaidade da intelectualidade. O intelecto que muitas vezes se torna vaidade. O desejo de ser diferente. Não tem problema nenhum em ser diferente. Só que muitas pessoas usam essa expressão, eu sou diferente. A necessidade, eu tenho a minha opinião própria. Tudo isso é um ego. De querer recusar, de querer não morrer para Adão. Você sabe, onde há ego, não tem como haver unidade. Aonde há ego, não pode se construir, porque o ego ele tem que ser crucificado na cruz. Paulo diz, não vivo mais eu. Tudo aquilo que você tenta se levantar, mas eu penso, mas tem gente que é muito bom de ideia, vaidade do intelectual. O segredo da unidade é uma vida no Espírito. O segredo dessa igreja avançar, e está avançando e vai avançar, é uma vida no Espírito. É ter o mesmo coração. É tão interessante quando o marido e a mulher, eles ficam parecidos. E eles não ficam parecidos porque somente estão juntos fisicamente. Não, porque o coração se torna um. A vontade se torna um, porque você pode estar dentro de uma casa, um marido e mulher, e vocês podem dizer, estamos unidos, mas não se tornaram um, porque a unidade é diferente de união. Diga unidade. E união é diferente. Nós podemos estar aqui, no mesmo lugar, unidos, mas não unânimes, porque pensamentos diferentes, vontades diferentes, corações diferentes, dividem a nossa unidade. O segredo é caminhar no Espírito. É interessante que eu e minha esposa, nós gostamos de muitas coisas em comum. Eu te pergunto, era assim do começo? Não. Mas no decorrer do relacionamento, diga relacionamento. Quanto mais você se relaciona com Deus, irmãos, mais você vai gostar das coisas que Deus gosta. Quanto mais você caminha com Ele, mais você conhece Ele. E quanto mais você conhece Ele, você vê que as coisas dEle é muito bom, porque tudo que Deus faz é muito bom. E eu vivo a minha vida, eu e minha esposa, nós comemos as mesmas coisas, nós gostamos das mesmas coisas, nós vamos nos mesmos lugares. Eu falo, meu Deus, irmão, às vezes nós não testamos restaurante diferente porque nós gostamos das mesmas coisas, né, meu bem? Mas nós temos uma coisa em comum, irmão. Nós vivemos uma vida compartilhando tudo junto. Nós trabalhamos junto, meu Deus do céu. Ela trabalha do meu lado, irmão. Nós estamos na igreja, nós estamos juntos. Tudo se tornou um só propósito. Isso é a expressão da imagem de Cristo.
Você vê em tantas famílias disfuncional, marido querendo para um lado, mulher querendo para o outro, filho querendo para o outro. Isso não expressa unidade. Isso expressa uma casa dividida. Mas eu quero declarar que toda casa que estava dividida não vai estar mais. Eu quero declarar que a sua casa vai ser uma casa de unidade, uma casa que vai viver o propósito e vai expressar. E quando expressa o propósito, você ganha autoridade para governo, você ganha autoridade para avançar, para crescer, para prosperar em todas as áreas. O problema às vezes não é o trabalho, o problema às vezes é uma casa desordenada. O problema às vezes que você prospera não é porque você não ora. O problema é que não tem a imagem. Porque onde tem a imagem, tem autoridade. Aleluia, glória a Deus. Filipenses 2:5 diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Diga sentimento. Sentimento de Cristo. Qual é o sentimento de Cristo? Diga assim: de não viver para si. Qual que é o sentimento de Cristo? Não viver. Jesus viveu para cumprir a vontade do Pai. Diga a vida cristã. Diga a vida cristã. É um chamado para não viver para si. Já não importa mais o eu. Já não importa mais a minha vontade. Já não importa mais as minhas opiniões. Já não importa mais. O que importa é eu viver para cumprir o desejo do coração do meu Pai. Porque foi para isso que Jesus veio e Ele é a imagem expressa do Pai. E foi para isso que eu nasci. Não tem problema de você ter desejos, não tem problema. Só que os teus desejos, as coisas que você quer, não pode estar acima do propósito eterno. Porque quando você coloca o propósito eterno acima de todas as coisas, as demais coisas Deus vai começar a acrescentar na sua vida. E vai ser algo que vai ser automático. Não vai ser na força do seu braço, mas vai ser pela expressão da vida de Cristo na sua casa, na sua família, em tudo que você faz. Aleluia. A segunda coisa que a Bíblia diz também, que o apóstolo Paulo vai dizer: devemos ter a mesma disposição mental. Diga disposição mental. Uau, Paulo vai profundo aqui, né? Disposição mental. Agora existem duas palavras que eu quero falar aqui, e nós já vamos partir para o final. Duas palavras: união e unidade. União. O que é união, pastor? União é como um saco de batata. Diga saco de batata. Saco de batata. Tudo é batata. Tudo está dentro de um saco. Todas são do mesmo jeito. Mas ainda, elas estão separadas em si. Uma é maior, outra é um pouco menor. Umas casca mais dura, outras cascas mais mole. Todas são batatas, estão todas no mesmo lugar. Elas estão unidas. Elas têm uma união, mas elas não têm unidade ainda. Porque ainda são diferentes uma das outras. Quando nós vamos para a igreja, às vezes existem uns muito grandes. Existem uns pequenos, existem uns grandes demais que não pode aprender talvez com um líder que sabe um pouco menos. Existe um que sabe demais porque o intelecto dele é muito alto. E aí ele se torna diferente. E ele não pode aprender com alguém às vezes mais simples que ele. Mas ele precisa entender que a união só não cumpre o propósito. Ele precisa ter unidade. Diga unidade. Pastor, o que é a unidade? A unidade é quando essas batatas são cozidas, descascadas, amassadas. É um processo. Esse é o processo do Espírito vai fazer na sua vida, na minha vida. Elas têm que arrancar as cascas. E essas cascas eu posso usar com muitas coisas aqui. Existem cascas que Deus tem que arrancar das nossas vidas, porque batatas separadas não cumprem propósito. Elas têm que chegar em uma unidade. Elas têm que chegar em uma formalidade, se tornar todas um purê de batata. Aí não tem mais grande, não tem mais pequena, não tem casca, não. E tem umas que não querem ir para a panela, tem umas que não querem passar pelo processo, né, do aquecimento do Espírito. E eu vou falar, todo o aquecimento é bom. Talvez você está passando por um aquecimento na sua vida, talvez as situações que você está vivendo está aquecendo, mas eu quero falar, o propósito é bom. Deus quer arrancar essa casca, Deus quer fazer com que você venha passar por esse processo do fogo, né? E o apóstolo vai dizer que a nossa fé, ela vai ser aperfeiçoada
aperfeiçoada, ou ela vai se tornar como um metal precioso. Quando nós passamos muitas tribulações, ele se alegre por passar diversas tribulações, porque as tribulações que você está passando está produzindo em você um aperfeiçoamento para que a glória de Deus venha a ser vista em você. Diga, não basta ser batatas dentro de um saco. Diga, precisamos ser trabalhados. E a igreja, as células, o convívio é o lugar que você é trabalhado. Se você não quer ser trabalhado pelo Espírito Santo, vive isolado. Se você não quer expressar a imagem de Deus, viva a sua vida separado, porque Deus não chamou esse tipo de vida para nós viver. Deus é comunidade, Deus é unidade, Deus é família. E é dentro da família, da igreja, das células, que nós vamos cumprir o propósito de Deus. O fogo representa o Espírito Santo. Não há unidade sem o Espírito Santo. Batatas cruas não podem ser amassadas. Batatas cruas não podem fazer parte da edificação ainda da igreja. Elas precisam passar por um processo, porque a unidade, ela tem um preço. Jesus pagou o preço da sua salvação, mas o preço da unidade é uma vida no Espírito. É uma vida de submissão ao Espírito e submissão uns aos outros. Se queremos ver a glória de Deus, se queremos ver o peso da glória de Deus aumentar nessa casa, o nível de entrega tem que ser maior. Porque o nível de entrega maior é o nível de glória que nós vamos viver. E eu quero falar uma coisa para você: nós vamos viver um nível maior de glória. Essa palavra não é uma palavra bonita, não é uma palavra de palavras bonitas, não. Essa palavra é algo que Deus está falando, é o estilo de vida que eu quero que vocês vivam como igreja. Não apenas batatas separadas. Eu vou ao culto de domingo, tá? O culto de domingo não quer dizer que você está cumprindo o propósito. Quando você cumpre o propósito, quando você é inserido dentro do corpo, aonde você começa às vezes a ter dificuldades, você tropeça, mas no corpo alguém te levanta, te exorta em amor e diz: você é um vencedor, você é a imagem de Cristo. Você é como o apóstolo Paulo vai chegar para essa igreja. Antes do apóstolo Paulo, eu fico impressionado, antes do apóstolo Paulo tratar essa igreja, eles falam aos santos, aos lavados, aos justificados, aqueles que foram chamados para a unidade do Espírito. Paulo vai falar tudo isso, mas a igreja está vivendo o contrário. É que o apóstolo Paulo tinha olhos espirituais, por isso que ele fala: a ninguém eu vejo mais segundo a carne, eu vejo segundo o Espírito. E o apóstolo Paulo vai falar como ele via eles no corpo de Cristo. Aleluia. Não precisa você falar do problema, fale contra o problema. Não precisa você saber simplesmente que está enfermo. Você precisa saber que tem uma vacina, que tem um remédio para você. E o remédio é a palavra de Deus. A casca representa o orgulho, a aparência exterior. Deus, ele vai renunciar, como foi pregado aqui, como foi falado a palavra de oferta. Deus, ele vai rejeitar tudo aquilo que é fariseu, irmão. Farisaísmo. Tudo aquilo que é aparência externa. Tirar a casca é renunciar ao nosso ego. Há pessoas que resistem manter, querem ser diferentes. Não tem problema ser diferente, mas a marca pessoal que expressa Cristo é a unidade. A unidade expressa Cristo. Sermos um expressa Cristo. O individualismo, ele não é apenas um problema de personalidade, é um espírito adâmico. O individualismo é o espírito do homem caído. Quando Deus vai criar, Deus diz: façamos, nós estamos em harmonia. Quando Deus vai dizer: eu quero compartilhar minha vida, eu quero que eles vivam a vida, que é o estilo de vida que eu tenho, façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. E como nós temos poder e autoridade, nós vamos dar poder e autoridade para eles, e eles vão governar sobre todas as coisas. Quando você volta nesse lugar de expressão da imagem, você recebe o governo e a autoridade, e você pode reinar sobre a terra, sobre todas as coisas. Deus está levantando um povo aqui para expressar a glória. Deus está levantando uma igreja unida, uma igreja que não vai parar. Eles falam a mesma coisa, eles têm os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus.
eles não vivem para si, porque Jesus disse: a minha vida ninguém toma, porque se tivesse tomado, ele não teria se entregado, porque a vontade do Pai era entregar o Filho. Ele fala: minha vida ninguém toma, eu entrego, porque se tivesse tomada, não foi uma entrega, mas o amor, ele entrega todas as coisas, e é onde nós devemos viver essa entrega uns aos outros, esse amor uns aos outros, refletir a glória, porque Deus é amor. Eu quero que você se coloque de pé. Isaías 57:15 vai dizer algo muito forte aqui. Pastor, e o amassamento da batata? Diga, é o quebrantamento de coração. Nós precisamos nos quebrantar na presença do Senhor. A Bíblia diz que um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não resiste. Deus não consegue olhar para a terra. Quando Ele olha para a terra, Ele vê um coração quebrantado e contrito. Deus, Ele se inclina. Isaías 57:15 diz assim: habito também com um contrito e humilde de espírito, para trazer vida, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Diga: o Senhor habita num coração contrito, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que se entrega aos processos, um coração que não deseja ser apenas batatas, mas que crucificaram o seu ego, que passaram pela cruz, que dizem: minha opinião já não vale mais, o que vale é a vontade de Deus, eu vou cumprir a vontade de Deus, os meus planos são em segundos passos, eu estou envolvido naquilo que o meu Pai está envolvido, porque essa é a maior obra que nós vamos viver aqui na terra. A maior obra não é os nossos sonhos, a maior obra não é, Deus só tem um sonho, Deus quer uma casa, Deus quer edificar a igreja. E como que a igreja é edificada? Através da unidade das células. Nós temos uma visão muito definida em questão daquilo que vivemos como estilo de vida que expressa Cristo. Oh, meu Deus, meu Deus. Nós vamos adorar o Senhor. E a terceira coisa, e eu finalizo, ele diz assim: devemos ter o mesmo parecer. Mesmo parecer. É interessante, e eu falo para você, você não precisa ter a mesma opinião a respeito de jogo de futebol. Você pode torcer para quem você quiser. Onde estava o jogo, o Messi jogou, quem viu? Só o Leozinho viu, eu também vi um pedaço. Eu torço, irmão. Quando nós falamos de futebol, política, você não precisa ter o mesmo parecer, você não precisa ter a mesma opinião. Mas quando nós falamos de edificação da casa de Deus, aí já não vale mais a sua opinião. O que vale é a palavra de Deus. Aqui o orgulho, a vaidade, a soberba, o intelecto, ele tem que cair, porque aquilo que vale é a unidade do Espírito. E Deus está falando aqui nessa manhã, e corações que estão abertos, estão recebendo a palavra de Deus, querendo se unir ao propósito eterno de Deus. A Bíblia diz que todo reino dividido, ele não subsiste. Toda cidade dividida contra si não subsistirá. É interessante que o inimigo, ele sabe a fórmula, e às vezes ele não precisa tirar pessoas da igreja, ele coloca gente infiltrada dentro da igreja. Mas graças a Deus que você foi vacinado nessa manhã. Quando alguém fala mal de alguém, você não vai aceitar, porque aqui nós não aceitamos ninguém falando mal de ninguém. Nós somos um corpo. Quando batemos em um membro, batemos no próprio corpo, e o próprio corpo é de Cristo. Eu sei que existem pastores que batem na igreja, batem no corpo, batem na noiva. Eu não estou aqui para bater na noiva, eu estou dizendo que a noiva é amada. Existe um noivo que está aqui esperando a noiva, e existe o Espírito Santo que está preparando e adornando e nos unindo em um elo de amor para se encontrar. Eu sei que existem imperfeições na igreja, não existe lugar perfeito, até porque se você quer um lugar perfeito, não entre, porque o dia que você entrar se torna imperfeito. Mas existem pessoas que querem a vontade de Deus, que querem viver o propósito eterno, que querem agradar o Pai, que não querem fazer coisas por fazer, mas se envolvem numa obra que vale a pena viver ela. O propósito eterno. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.
Aleluia. Você conhece aquela música do Asaf, que diz: pagaremos um preço de ser um só coração no Senhor? Pela força do Espírito Santo, Aí, nós proclamamos a Ti. existe um preço. Pagaremos um preço Ser um de só. sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas me Essa igreja vai brilhar. e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. Na unidade do Espírito, aleluia. Unidos iremos cantar. Existe um preço, ele fala. A força do Espírito. Nós proclamaremos que pagaremos um preço de crucificar o nosso ego e ser um só coração em Deus. Vamos! As trevas tentam vir, mas não vai nos separar. Aleluia. Aleluia. Unidos, expressando um em Cristo. Na força do Espírito Santo, Espírito Santo, envolve essa nós igreja. proclamamos Envolve o corpo, Pai, na unidade. Pai, esse ano, Pai, nós vamos viver o melhor ano da nossa vida. Esse ano é um ano de multiplicação. Esse ano ninguém vai nos impedir de viver, Pai, o que o Senhor tem, Pai. Nada, nada. Xeregalabasora balabaxê. Xeregalabassoia lalabanderegalalabaxê regalalabaxê. Xeregalalalabaxê. novo coração. Quando você nasceu de novo, você recebeu. Coração Aleluia. coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Adore a Ele nessa manhã. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Abençoa essa pessoa que está do seu lado. Eu quero que você ore agora. Abençoa, abençoa. Eu se une um irmão aí. Diga, nós somos unidos. Diga, somos unidos. Ninguém vai parar essa obra. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, Expressando a glória. vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso. Você é precioso para essa edificação. Você é precioso para a obra. Se você quiser, abraça uma pessoa, irmão. Aproveita esse espírito de unidade. Abraça um irmão, abraça alguém, ora por alguém. Não perca esse momento. Seja um instrumento de Deus. Abraça. Diga, nós somos corpos. Estamos unidos. Família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do
Tiago, eu preciso de você, meu querido. Cleiton, eu preciso de você. Rodolfinho, eu preciso de você. Vocês são preciosos. Nós precisamos. Nós não conseguimos viver sozinhos. O Senhor nos uniu. Propósito eterno. Essa igreja vai avançar. É na força do Espírito Santo, na unidade do Espírito. Você vai multiplicar, vai avançar, porque na unidade tem a expressão da glória do Filho. Ele diz: eu e o Pai somos um. O apóstolo Paulo vai dizer: a minha alegria completa, porque vocês pensam a mesma coisa, porque vocês estão unidos. O apóstolo Paulo vai dizer no mesmo sentimento. Ele fala: minha alegria é ver uma igreja unida, e a alegria do Pai é vermos nós unidos. Coloca a mão no seu coração, quero orar por você aqui agora. Pai querido, muito obrigado, Pai, por essa manhã, pela unidade do Teu Espírito. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos uniu ao Pai, naquela cruz, Pai querido, que parecia derrota, que parecia perca. Um homem se entrega, Pai querido, para nos levar ao Pai, para nos levar à unidade do Espírito. Hoje, Pai, o Senhor não vê apenas indivíduos, o Senhor vê um corpo. O Senhor não vê pessoas separadas, o Senhor vê um corpo. O Senhor vê Cristo, cabeça, e membros do mesmo corpo. E eu declaro que cada membro desse corpo vai cumprir a função e o chamado, Pai querido, vai se envolver na obra da edificação. Eu declaro que nesses dias haverá revelação, Pai querido, maior do propósito eterno. Eu declaro que nesse dia se levanta a igreja que expressa a glória, a igreja que expressa Cristo, a igreja que revela o Deus invisível aqui na terra, a igreja que tem como Cristo cabeça, mas o corpo exercendo a função, caminhando, vivendo, abraçando, se submetendo um ao outro. Pai, eu declaro, essa é a expressão de Cristo, esse é o propósito eterno. Pai querido, assim como o Senhor orou, Pai querido, para que todos sejam um com o Senhor, Pai. Cristo estava no Pai e o Pai estava em Cristo. Eu também oro para que nós aqui como igreja sejamos um, Pai, para que o mundo possa ver que o Senhor é enviado do Pai, é o Filho verdadeiro. Que nossa igreja venha expressar, que a igreja aqui da face da terra venha expressar, Pai, a imagem do Deus invisível. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que você possa ter um domingo abençoado, aleluia. Que o Espírito Santo possa te conduzir nessa semana na unidade. Deus te abençoe.